Casal instala câmera escondida no quarto do bebê e fica chocado com o que vê. Dan e Lucy eram um casal que desejavam ser pais há bastante tempo, mas tiveram que esperar cerca de 6 anos enquanto se asseguravam que pudessem ter condições financeiras suficientes para criar uma criança de forma tranquila e com dignidade. Lucy estava bastante animada, mas também um pouco ansiosa, pois os médicos haviam lhe dito que, devido à sua idade de 32 anos, ela poderia ter alguma complicação. Dan estava nervoso e animado, pois uma criança depende integralmente de seus pais. A ideia gerava sentimento de ansiedade e ternura de forma igual no casal, que já tinham preparado tudo antecipadamente. O quarto do bebê, o berço, a cômoda, várias mudas de roupas de bebê, o carrinho e tudo que o bebê viesse a ser necessário. Meses se passaram e os pais felizes mal podiam esperar para conhecer o seu primeiro e talvez único filho. Os testes de rotina indicavam que tudo estava bem com o bebê e com a sua mãe, Lucy, que seguia uma rotina rigorosa, cheia de suplementos e vitaminas que garantiam a sua boa saúde. O dia do nascimento do bebê foi um pouco difícil. Os médicos levaram um longo tempo até poder realizar o parto. O período todo durou cerca de 10 horas. No entanto, no meio da manhã, Dan e Lucy já podiam pegar Andy, a sua filhinha amada, em seus braços. Ela era um bebê bastante grande e saudável. Mesmo assim, passaram ainda 3 dias sob observações médicas para terem certeza de que a criança estava em perfeitas condições antes de poderem voltar para casa. Lucy não podia sentir-se mais animada. Finalmente, depois de muitos anos, tinha realizado seu sonho de ser mãe. Um dia, o casal percebeu que havia uma mancha marrom no pescoço de sua criança. Mas depois de examiná-la com cuidado na companhia da mãe de Lucy, puderam perceber que era apenas uma simples mancha de pele, mas o caso tinha os assustado. Eu estou lhe dizendo, meu amor, se algo acontecer com o bebê, eu acho que eu desmaio no mesmo momento. Gloria adverte sua filha para que não dissesse essas coisas nem mesmo por brincadeira, pois não sabia as coisas que podiam acontecer por causa das palavras. Dan revirava os olhos enquanto pega Andy nos braços de sua mãe, pois sabia que sua sogra ia começar um de seus estranhos sermões. A senhora Gloria era uma mulher muito supersticiosa e possuía crenças estranhas. Embora sempre alegasse que acreditava em Deus, praticava diversos rituais para limpar a sua casa e sempre avisava que espíritos malignos e energias tentavam invadir as casas das pessoas. Esses tipos de comentários incomodavam Dan profundamente, que tentavam sempre manter um clima harmonioso com a sua sogra. Mas esses comportamentos supersticiosos dela lhe davam nos nervos, e mesmo sem ser a intenção de Gloria, o casal já teve várias brigas por causa disso, mas nada sério, pois eles não queriam que o relacionamento fosse abalado por terceiros. Mesmo Gloria estando presente para ser um apoio para Lucy, que estava com um bebê pequeno, Dan ficava furioso toda vez que sua sogra fazia um comentário sobre má sorte. Cerca de uma semana depois da chegada de Andy, quando Dan chegou em casa, decidiu ter uma conversa com sua esposa sobre sua sogra. Amor, temos que conversar. Eu entendo que sua mãe esteja animada e quis vir nos ajudar com o bebê, mas eu tenho que ser honesto. Eu não gosto desses comentários sobre a má sorte em nossa casa, e menos ainda porque ela fala essas coisas perto da Andy. Lucy fez um bico e disse em um tom de reconciliação que ela não falava diretamente sobre má sorte na casa, e sim que falava que eles não deviam atrair esse tipo de coisa com as palavras, especialmente por causa do bebê. Bem, Lucy, o que ela quer dizer não é o ponto. Eu gostaria que você falasse com ela e pedisse para ela parar de fazer esses comentários tão alto, ou ao menos não quando eu estiver por perto. Eles me deixam nervoso e agora o certo é que nós dois estejamos calmos, especialmente porque você acabou de dar à luz. Lucy verificou se estava tudo bem com o bebê e cobriu com a coberta e em seguida organizou os lençóis e chamou seu esposo para deitar-se. Meu amor, eu estou calma. Aquele que tem que controlar os nervos é você. O casal beijou admirando o bebê e foram dormir. Durante algumas semanas, tudo correu com tranquilidade. Andy não mostrou sinais de alerta e logo completou seu primeiro mês de vida.
deixando para trás uma das fases críticas para os recém-nascidos. Dan e Lucy haviam pedido à sua família e amigos o contato de vários pediatras, pois preparavam Andy para a sua primeira consulta médica. Um dos melhores amigos de Dan recomendou uma pessoa que tinha sido pediatra de seus próprios filhos, dizendo-lhe que o médico em questão era um especialista famoso e respeitado em seu campo médico. Meu amigo disse que ele é um pouco rude, mas também garantiu que não há especialista melhor em toda a cidade. Lucy ficou um pouco preocupada quando ouviu isso, mas se ele foi recomendado como tal, é porque o seu trabalho devia ser muito bom. Os pais nervosos levaram Andy para o consultório do Dr. Ernest Friends. O médico, com poucas palavras, examinava rapidamente a pequena, sem dar muita atenção para o casal. O casal acompanhava o primeiro exame físico com um nó na garganta. Após o teste, o médico começou a fazer algumas perguntas de rotina. Quando Lucy disse que tinha 32 anos, o médico olhou para ela e perguntou se ela havia apresentado alguma complicação durante a gravidez. Se havia feito testes de pré-eclâmpsia, alteração de pressão arterial ou apresentado problemas semelhantes. Nenhum, doutor. Minha gravidez foi bastante normal. Eu segui os cuidados recomendados para mulheres com gravidez de risco. Depois que o médico pediu, Lucy lhe mostrou os exames feitos durante a gravidez e, depois de revisá-los, não perguntou mais sobre isso. Continuou a escrever no computador e finalmente disse que Andy estava em um bom estado de saúde e que não havia nada fora do comum. A pequena família deixou feliz o consultório, sabendo que não havia nada de anormal com o bebê. Durante a madrugada, Andy começou a chorar para mamar. Lucy acordou e retirou o bebê do berço para cuidar dele. Para isso, usava a luz de uma pequena lâmpada que ficava acesa. Depois de alimentar o bebê e retirar os gases do estômago, foi novamente colocá-lo no berço, mas viu algo estranho que pensou ser um pontinho um pouco azulado. Examinou com cuidado para não acordar o bebê e viu que era de fato uma pequena mancha. Pensou que ela já estava desaparecendo. O pequenino respirava normalmente e estava com a temperatura do corpo normal. Sendo assim, não devia ser nada sério e foi dormir. Na manhã seguinte, o casal acordou para o choro normal do bebê, pedindo leite e uma troca de fraldas, que era muito necessária. Mas quando Lucy espiou sonolenta para ver o bebê, ela deu um grito que congelou o sangue do marido. Dan virou-se violentamente para ver o que estava acontecendo, e o que ele viu o deixou morrendo de medo. O rosto do bebê estava roxo quando Lucy o tomou nos braços para verificar se ele estava respirando e a força dos seus pulmões. Sem saber o que fazer, Dan começou a vestir-se com as primeiras coisas que encontrava e rapidamente preparou as fraldas e os últimos exames de Andy. Enquanto estavam no carro, Lucy viu que o choro ia parando e que o rosto do bebê rapidamente voltou ao normal. Quando chegaram no consultório médico, não havia nenhum vestígio de que o bebê tivesse tido com o rosto roxo. O médico os atendeu imediatamente depois de perceber que eles ainda estavam vestidos de pijamas. Ouviu a história dos pais e sobre o que havia acontecido com o menino, mas não encontrou nada alarmante além dele não se sentir confortável por não ter comido e nem trocado a fralda. Os pulmões e o coração do bebê podiam ser ouvidos perfeitamente. Se vocês notarem qualquer coisa estranha, devem trazê-lo aqui imediatamente. O casal voltou para casa confuso, mas aliviado que o médico não tinha encontrado nada de estranho. Durante todo o dia, eles acompanhavam Andy atentamente. Mediam a sua temperatura, seu humor ou qualquer coisa que pudessem achar estranho, mas não viram nada fora do comum. 2 dias se passaram e tudo parecia muito bem. Lucy não tinha notado a mancha azul novamente durante o começo da manhã e pensou que tinha acabado sendo apenas um susto. No entanto, no 4º dia, o ponto azul pequeno reapareceu no local no início da madrugada. Lucy tentou manter a calma. Ela seguiu sua rotina como de costume enquanto Andy dormia. Tirou uma foto dele com o celular, mas o sono finalmente lhe venceu e acabou dormindo. Na manhã seguinte, ela foi acordada com o choro do bebê. Quando ela abriu seus olhos e viu novamente o bebê com o rosto roxo, o pegou nos braços e acordou seu marido. Dan, o que vamos fazer? Hoje é sábado e o Dr. Ernest não está atendendo. Não se preocupe, Lucy. Estamos indo para o hospital e lá certamente vão nos indicar outro.
Por precaução, tiraram a foto para que pudessem garantir que estavam falando a verdade. Em seguida, vestiram-se o mais rápido que pudessem e partiram com a criança para o hospital. Era uma longa manhã de sábado enquanto esperavam a sua vez na emergência. Pelo tempo que demorou para falar com o médico de plantão, o bebê já estava dormindo e apresentava uma coloração normal. Os médicos viram os exames e as fotos de Andy e disseram-lhes que vários testes precisavam ser feitos com o bebê. Àquela altura, eles estavam muito cansados e o bebê estava dormindo. Eles decidiram que, como o hospital não poderia lhes dar uma resposta ainda naquele dia, eles prefeririam esperar até segunda-feira para falar com o médico. Isso desde que a criança não apresentasse febre ou qualquer sinal de alerta nos pulmões. O casal estava muito cansado. Comeram um lanche rápido no refeitório do hospital e voltaram para casa. Ao chegar, Glória logo apareceu perguntando-lhes o que havia acontecido e rapidamente começou a retirar várias coisas de dentro da bolsa e, sem nem ao menos prestar atenção do que o casal falava, disse-lhes para não se preocuparem, pois limparia a casa de toda a energia ruim que fosse colocada ali por causa da preocupação que eles tiveram. Eu disse que não tinha com o que se preocupar. Os bebês ficam muito bem desde que seus pais tenham uma mente forte. Mas eu vou limpar tudo isso aqui e vocês vão ver Andy ficar bem. Dan tentava ignorar completamente os comentários da sogra e suas práticas irritantes e estava focado somente em desfrutar da companhia do seu bebê. Naquela noite, durante a madrugada, o bebê acordou como era usual. Desta vez, seus pais exaustos procuravam qualquer detalhe durante todo o momento. Dan, eu não quero que você se chateie, mas minha mãe disse que nós já fomos no médico e que ele não conseguiu nos dar uma resposta. Talvez seja a hora de pegar Andy e levar para outros lugares. Oh, sim, exatamente onde o especialista em citações que ela visita fica. De jeito nenhum, Lucy. A melhor coisa é levá-la na segunda-feira para o médico. A mulher não disse mais nada, porque não queria que seu marido ficasse ainda mais irritado. No dia seguinte, o bebê parecia normal e sem qualquer sinal visível de coloração. Glória fez o café da manhã e avisou-lhes que já não havia quase nenhum mantimento na despensa. Lucy e eu podemos fazer as compras. Isso vai nos distrair e podemos levar Andy para que você possa descansar um pouco, Dan. O homem alegremente aceitou a oferta da sogra, pois depois de uma longa noite sem dormir, o seu corpo sentia-se cansado e uma manhã para assistir futebol e tirar uma soneca faria bem a ele. As mulheres saíram com o bebê depois do café da manhã e demoraram por cerca de 4 horas. Dan não achou nada estranho, sabendo que sua sogra e esposa deviam ter tomado um desvio para o shopping ou ido ao parque para uma caminhada. Quando finalmente chegaram, elas o olharam de maneira séria e preocupada. Entraram com as compras e rapidamente as deixaram na cozinha sem dizer uma palavra. Vendo o comportamento estranho, Dan as perguntou se estava tudo bem e o que estava acontecendo com as duas. Vocês brigaram ou algo assim? Depois desse momento, Lucy começou a chorar. Glória pegou o bebê para que Dan pudesse abraçar sua esposa. Oh, meu amor, estamos muito preocupadas porque fomos para um dos amigos da minha mãe e ele nos disse que a criança está sendo atormentada por elfos e que é super perigoso. Por isso, nós temos que batizá-la o mais rápido possível e que nessa semana devemos levá-la para ser regada com flores em uma montanha e isso é muito caro. Dan olhou para Glória com aborrecimento enquanto tentava confortar a esposa. Sogra, por favor, não coloque ideias na cabeça de Lucy. Olhe como ela está. E além do mais, por que levaram a criança sem a minha permissão para ser examinada? Isso me parece uma enorme falta de respeito de sua parte. A família teve uma discussão calorosa em que Lucy continuou ficando mais e mais nervosa. À noite, Dan decidiu instalar uma câmera no quarto onde a bebê ficava, pois queria ter certeza de fazer tudo o que fosse possível para proteger a criança, e também porque queria saber exatamente o que aconteceu para que surgissem as marcas azuis no corpo de Andy. Ele contou à sua esposa Lucy o que havia feito. Ela ficou surpresa, mas manteve-se em silêncio. No dia seguinte, Dan e Lucy levantaram-se e a primeira coisa que fizeram foi ir verificar o bebê que novamente estava com o rosto roxo, de mau humor e chorando. Dan correu, abriu o aplicativo da câmera para ver os registros da noite anterior e o que ele viu o deixou em choque. Ele viu que o que causava as marcas era a própria sogra.
Dan mostrou o vídeo para sua esposa e ficou enfurecido enquanto iam confrontar Gloria com as gravações. Ela confessou que ela fazia isso para fazê-los acreditar em suas crenças espirituais, principalmente Dan. O rapaz a expulsou de casa e avisou que não devia mais voltar. Na manhã seguinte, Dan e Lucy estavam muito cedo na porta do consultório pediátrico. O médico os ouviu cuidadosamente e, em seguida, olhou para uma lista de exames que o hospital tinha recomendado e disse-lhes em um tom sério que deveria fazer os exames solicitados. Dan e Lucy deixaram o consultório envergonhados para irem fazer os testes. Cerca de 3 horas depois, voltaram para o médico que, depois de olhar para eles, fez uma série de perguntas sobre a dieta e alimentação de Lucy. Depois veio como um possível diagnóstico. O teste havia mostrado que Andy tinha um pouco de urticária pigmentosa e que poderia ser tratada facilmente durante os estágios iniciais. O médico, em seguida, ensinou-lhes uma lição de que eles sempre devem ter fé em Deus, mas também que não podem ignorar o poder da ciência e dos procedimentos médicos que Deus deu à humanidade. O diagnóstico do médico estava correto e o bebê não acordou mais com o rosto roxo. Assim, seus pais aprendiam uma lição valiosa. Antes de querer respostas e soluções mágicas, é sempre melhor pensar logicamente e ouvir a voz da razão. E aí, impressionante essa história, não? Conta pra gente nos comentários o que mais lhe chamou a atenção. Ah, e não esquece de compartilhar essa história sensacional. Nos vemos no próximo vídeo.